Aquela noite parecia como qualquer outra. O tipo de noite em que eu pegava alguns clientes, ganhava meu dinheiro e voltava para casa sem pensar muito no assunto. Mas algo naquela mensagem me fez hesitar. Preciso de companhia para uma última viagem. Discrição total. Pago bem. A proposta era estranha, mas o pagamento era generoso demais para ignorar. Além disso, já tinha lidado com homens esquisitos antes. Alguns só queriam conversar, outros gostavam de encenações estranhas. Então, por que aquele deveria ser diferente? O ponto de encontro ficava numa rua mal iluminada, e quando cheguei, um carro preto de vidros escuros estava estacionado na calçada. O motorista não saiu do carro, apenas destravou a porta do passageiro. Meu estômago revirou, mas entrei. Assim que bati a porta, o cheiro de couro novo e algo vagamente adocicado preencheu meu nariz. Boa noite, murmurei, tentando soar casual. O homem ao volante virou a cabeça lentamente em minha direção. Ele era bem vestido, usava um relógio caro e tinha um rosto comum, talvez comum demais. Mas havia algo nos olhos dele que me deixou desconfortável. Algo vazio, como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Boa noite, ele respondeu com um tom quase mecânico. Então, sem dizer mais nada, arrancou com o carro. A viagem começou tranquila, mas o silêncio me incomodava. Eu já estava acostumada a clientes calados, mas aquele homem nem sequer tentava disfarçar o desconforto. Ele apenas dirigia, os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante. O rádio estava desligado e tudo o que se ouvia era o barulho dos pneus cortando o asfalto. Tentei puxar assunto. Então, para onde estamos indo? Ele não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo antes de dizer num tom monótono: para longe. Meu coração acelerou um pouco. Você não prefere um hotel? Ou talvez um lugar mais reservado? Dessa vez, ele sorriu de canto, sem tirar os olhos da estrada. Não se preocupe, você vai gostar do destino. Meu instinto gritava para eu pedir para descer, mas o dinheiro falava mais alto. Talvez fosse só um fetiche estranho, talvez ele quisesse conversar, desabafar sobre algo, mas algo dentro de mim sabia que não era apenas isso. O caminho se tornava cada vez mais deserto. As luzes da cidade ficaram para trás, e agora havia apenas uma estrada cercada por árvores e postes espaçados. O silêncio dentro do carro se tornou sufocante. Foi então que notei a sacola de plástico no banco ao lado dele. Estava dobrada cuidadosamente, como se guardasse algo importante. E quando ele percebeu que eu estava olhando, puxou a sacola para o colo, alisando o plástico com as pontas dos dedos. Você se parece tanto com ela, ele murmurou quase num sussurro. Meu sangue gelou. Meu coração acelerou no mesmo instante em que ouvi aquelas palavras. Você se parece tanto com ela. Tentei fingir que não tinha escutado. Fingi que não via a forma como ele segurava aquela sacola de plástico com tanto cuidado, os dedos percorrendo o material como se estivessem acariciando algo precioso. Mas minha mente já estava em alerta. Mantive minha voz firme, sem demonstrar medo. Com quem? O homem soltou um suspiro profundo, como se estivesse imerso em memórias distantes. Ela era linda, perfeita. Eu nunca achei que encontraria alguém como ela de novo. A sacola em seu colo se moveu levemente quando ele a apertou. O que tem aí dentro? Perguntei, tentando parecer curiosa, não assustada. Ele finalmente desviou os olhos da estrada e olhou para mim. Pela primeira vez, desde que entrei no carro, senti um arrepio real subindo pela minha espinha. Vai ver logo, logo, disse ele com um sorriso pequeno e assustador. Minha mão deslizou discretamente para a maçaneta da porta. Apertei o botão de destravar, mas nada aconteceu. Ele trancou o carro. O silêncio ficou ainda mais pesado. O caminho à nossa frente era apenas uma estrada vazia, sem placas, sem qualquer sinal de vida. E então, sem aviso,
Ele reduziu a velocidade e encostou o carro no acostamento. O motor ainda roncava baixinho, mas os faróis foram apagados, deixando-nos apenas sob a fraca iluminação dos postes distantes. Lentamente, ele soltou o cinto de segurança e girou o corpo na minha direção. A sacola agora estava sobre o console central. Eu sentia minha respiração presa na garganta. Ele desdobrou o plástico, revelando uma peruca loira e um vestido longo, manchado de algo escuro. Meu corpo inteiro congelou. Ela usava isso na última vez que a vi, ele disse, os olhos vidrados no tecido. E você ficaria perfeita nele. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia travada. Minhas mãos suavam e minha mente girava em busca de uma saída. Ele pegou a peruca e segurou diante do meu rosto, como se estivesse tentando me imaginar com ela. Você aceita vestir para mim? Ele perguntou, a voz suave demais, quase gentil. Aquele era um momento decisivo. Eu sabia que qualquer resposta errada poderia selar meu destino. Engoli em seco e forcei um sorriso nervoso. Talvez, mas aqui no carro vai ser difícil, murmurei, tentando ganhar tempo. A gente pode ir para um lugar melhor? Ele inclinou a cabeça, me estudando. Você está com medo de mim, Paloma? Meu estômago afundou. Eu nunca tinha dito meu nome para ele. Claro que não, respondi rápido. É só que eu gosto de me arrumar direito. Quero ficar bonita para você. Ele continuou me encarando por alguns segundos intermináveis. Então, sorriu. Que bom, porque eu quero que seja perfeito. Com um movimento lento, ele tirou algo do bolso do casaco. O brilho metálico refletiu a pouca luz do ambiente. Uma faca. Ele deslizou a lâmina pelo banco de couro sem pressa, traçando linhas invisíveis no material. Ela tentou fugir, sabia? Mas no fim, ficou linda, e você também vai ficar. Minha mente gritava para eu agir. Era agora ou nunca. Apertei a maçaneta de novo. Nada. Trancado. Mas então, meus olhos encontraram um pequeno botão perto da marcha. O controle dos vidros elétricos. A ideia surgiu em um segundo. Eu só preciso de ar, falei, tentando parecer frágil. Por favor. Ele hesitou, mas depois assentiu lentamente. Abaixei o vidro poucos centímetros. O suficiente. Então, com toda a força que tinha, meti o cotovelo contra o vidro e empurrei meu corpo para fora. O impacto foi brutal. O vento cortou minha pele quando caí no asfalto áspero, mas eu não podia parar. Eu precisava correr. Meu corpo rolou pelo asfalto, a pele queimando com o atrito. A dor explodiu nos meus joelhos e cotovelos, mas não havia tempo para sentir. Atrás de mim, ouvi o carro freando bruscamente. Paloma! A voz dele cortou a escuridão como um trovão. Forçando meu corpo a se mover, me ergui cambaleante e comecei a correr. Meus pulmões queimavam, minha perna latejava, mas eu não podia parar. Se ele me pegasse, eu sabia que seria o fim. O barulho da porta do carro se abrindo me fez acelerar os passos. Eu precisava de um plano. Correr sem rumo não ia me salvar. Foi então que vi, ao longe, o brilho fraco de faróis. Uma estrada mais movimentada. Se conseguisse chegar até lá, teria uma chance. Atrás de mim, passos pesados esmagavam o chão de terra. Ele estava vindo. Você acha que pode fugir de mim? A voz dele já não soava calma. Agora era carregada de fúria. Me obriguei a correr mais rápido. Cada músculo gritava de dor, mas eu ignorei. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Mas então, ouvi um barulho metálico. Ele tinha derrubado algo no chão. Meu coração congelou ao perceber o que era. A faca. Ele a pegou de novo. Meu corpo queria desistir, mas minha mente não deixava. Meus pés tropeçaram, mas consegui me manter de pé. As luzes da estrada estavam mais perto agora. Eu só precisava continuar. Mas então, algo agarrou meu cabelo. O puxão foi tão forte que senti meu pescoço estalar. Eu gritei e tentei me soltar, mas ele era forte. Você estragou tudo, ele rosnou, os dedos se apertando ao redor do meu braço.
mas eu ainda posso consertar. Me debati com toda a força que tinha. Arranhei, chutei, mordi. Ele grunhiu de dor quando minhas unhas rasparam seu rosto. E então, com um último impulso, dei uma joelhada no estômago dele. Ele arfou e afrouxou o aperto por 1 segundo. Foi tudo o que precisei. Me virei e corri. E então, vi faróis. Um carro vinha na minha direção. Eu me joguei no meio da estrada, levantando os braços. O motorista freou bruscamente. O cheiro de pneu queimado invadiu o ar. A porta do carro se abriu e um homem e uma mulher saíram correndo em minha direção. Meu Deus! Você está bem? Por favor, me ajudem. Ele está tentando me matar. Olhei para trás, mas nada. O homem desaparecera. Meus pulmões queimavam, meu coração martelava no peito e minhas pernas quase cederam quando vi o casal vindo em minha direção. Calma, moça, você está machucada, disse a mulher segurando meus ombros. Ele estava me perseguindo, balbuciei, olhando para a estrada escura. Mas não havia ninguém. O homem do carro também olhou ao redor. Quem? Não tem ninguém aqui. Ele estava aqui, tinha uma faca. Ele tentou me matar. A mulher puxou seu celular e começou a discar. Vamos chamar a polícia. Eu me virei para trás de novo, esperando vê-lo saindo das sombras, pronto para me arrastar de volta para aquele carro. Mas não havia nada, nenhuma pegada, nenhum som, nenhum movimento. Só o silêncio sufocante da noite. Em poucos minutos, as sirenes cortaram o ar. Os policiais chegaram, me fizeram perguntas, anotaram cada detalhe da minha história. Mas quando fomos até o local onde tudo aconteceu, o carro preto sumiu. Nenhum sinal de pneu no chão de terra, nenhuma pegada, nada. Só havia uma única coisa deixada para trás, a sacola de plástico. E dentro dela, a peruca loira e o vestido manchado de sangue. Os dias se passaram, mas eu não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele olhar vazio, sentia a lâmina da faca deslizando pelo couro do banco, ouvia sua voz sussurrando: "Você se parece tanto com ela." A polícia investigou, mas não encontraram nenhum registro do carro, nenhuma pista do homem. "Talvez ele tenha te deixado viva de propósito", sugeriu um dos policiais, "para brincar com seu medo." E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me tranquei dentro de casa, evitei sair à noite, olhava por cima do ombro a cada passo, mas nada aconteceu. Ele nunca mais apareceu, até aquela noite. O telefone tocou às 3 da manhã. O número era desconhecido. Minha mão tremia quando atendi. "Alô?" O silêncio do outro lado fez meu sangue gelar. "Quem é?" Então, uma respiração pesada encheu a linha. E antes que eu pudesse reagir, uma voz sussurrou: "Você ainda se parece tanto com ela." O telefone escorregou da minha mão. E eu soube, naquele instante, que aquilo ainda não tinha acabado. Se eu soubesse o que ia acontecer, nunca teria entrado naquele site. Nunca teria respondido àquela mensagem. Nunca teria acreditado naquela promessa. Mas naquela época, eu não via perigo. Só via uma chance de mudar de vida. Meu nome é Crystal. E o que eu vou contar não é só uma história. É um alerta. Tudo começou com uma proposta. Eu trabalhava como acompanhante em uma cidade grande, atendendo clientes selecionados. Era um meio de sobrevivência. E eu me acostumei a isso. Um dia, um cliente diferente apareceu. Chamava-se Daniel. Ele era elegante, educado e sempre pagava mais do que o combinado. Depois de alguns encontros, ele começou a falar sobre uma oportunidade. "Crystal, você é diferente das outras. Inteligente, charmosa. Você poderia ganhar muito mais. Eu conheço um lugar onde seu trabalho seria bem mais valorizado. Segurança, luxo, clientes selecionados." No começo, eu ri. Soava bom demais para ser verdade. Mas ele não desistiu. Nos encontros seguintes, me mostrou fotos de hotéis,
restaurantes luxuosos, mensagens de outras garotas que supostamente tinham aceitado a proposta e estavam ganhando fortunas. Meu aluguel estava atrasado. Minhas contas se acumulavam. Eu estava cansada da rotina, dos clientes desrespeitosos, dos riscos da noite. A ideia de trabalhar em um ambiente seguro e bem pago começou a parecer atraente. Foi assim que tomei a pior decisão da minha vida. Eu não tinha ideia de que aquele voo seria uma passagem só de ida para o inferno. Daniel organizou tudo: passagem, hotel, até mesmo uma reserva em um restaurante sofisticado para a nossa chegada. Ele disse que eu não precisava me preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo, e eu, ingênua, acreditei. Quando pousamos, ele me levou a um carro preto que já nos esperava. O motorista não disse uma palavra. No caminho, percebi que não estávamos indo para um hotel. "Onde estamos indo?" perguntei. Daniel sorriu, mas seus olhos tinham algo estranho. "Mudança de planos. Vamos direto para o local do trabalho. Você vai gostar." Meu estômago revirou. Olhei pela janela. Prédios altos foram ficando para trás. Entramos em uma estrada escura e minha ansiedade crescia a cada quilômetro. Chegamos a uma casa grande, cercada por um muro alto. Quando entrei, duas mulheres me olharam de longe, sem expressão. Senti um arrepio. Daniel pegou minha bolsa e sorriu. "Vou precisar do seu passaporte, só por segurança. Não queremos problemas com documentação, certo?" Meu coração acelerou. "Prefiro ficar com ele." Seu sorriso desapareceu. "Crystal, não dificulte as coisas." Senti um nó na garganta. Quando tentei pegar minha bolsa de volta, um homem alto e forte apareceu na porta. Ele não disse nada, mas seu olhar foi suficiente para me paralisar. Foi ali que entendi. Eu estava presa. Meu coração disparava. Tentei argumentar, mas a forma como Daniel me olhava era diferente agora. Ele não era mais aquele homem educado e atencioso. O tom de sua voz mudou. "Você não tem escolha, Crystal. Apenas siga as regras e tudo vai ficar bem." Fui empurrada para dentro de um quarto pequeno. Não havia janelas, apenas uma cama, um espelho e uma porta trancada. Senti o desespero subir pela minha garganta. Tentei abrir a porta, mas estava trancada por fora. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada no canto do quarto, ouvindo os ruídos abafados de passos e conversas lá fora. Eu não sabia o que iria acontecer comigo, mas sentia que algo estava prestes a piorar. Na manhã seguinte, uma mulher entrou. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e um olhar vazio. "O que está acontecendo?" perguntei, minha voz tremendo. Ela suspirou, como se já estivesse cansada de responder aquela pergunta. "Eles mentiram para você, né? Bem-vinda ao pesadelo." Meu estômago se revirou. Ela se chamava Vanessa e estava ali há meses. Tentou fugir 2 vezes e foi brutalmente punida. Outras mulheres também estavam presas ali, vivendo sob ameaças constantes. "Se você tentar escapar, eles fazem você desaparecer." Ela sussurrou. Já aconteceu com outras. Meus olhos se encheram de lágrimas. Agora não havia mais dúvidas. Eu era uma prisioneira. Os dias passaram em um borrão de medo e desespero. Eu era vigiada o tempo todo. Clientes entravam e saíam. Não havia espaço para resistir, apenas obedecer. Mas então, uma noite, tudo mudou. Um cliente diferente apareceu. Seu nome era Gabriel. Ele era mais velho, parecia atento a tudo. Quando ficamos a sós, ele olhou nos meus olhos e disse baixinho: "Você não quer estar aqui, quer?" Minhas mãos tremiam. Não sabia se podia confiar nele. Mas algo no seu olhar me fez arriscar. "Por favor, me ajude." Gabriel suspirou. Ele pegou um guardanapo e me entregou discretamente uma caneta. "Escreva um endereço ou um nome. Eu vou dar um jeito." Meu coração disparou. Minhas mãos estavam suadas, mas consegui escrever o essencial: "Polícia, estamos presas." Ele pegou o guardanapo e saiu sem dizer mais nada. As horas seguintes foram torturantes. E se fosse uma armadilha? E se ele me entregasse?
Mas então algo aconteceu. No meio da madrugada ouvi vozes agitadas, portas sendo abertas com força, gritos. O som de botas pesadas ecoou pelos corredores. A polícia havia chegado. Eu fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Finalmente, o pesadelo estava acabando. As portas foram arrombadas. Luzes fortes iluminaram o corredor. O som das vozes dos policiais misturava-se com os gritos de homens tentando escapar e mulheres chorando. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Eu me encolhi no canto do quarto, com medo de que tudo fosse um engano, um truque para nos punir depois. Mas então, um policial entrou e apontou para mim. "Você é Crystal?" Minha garganta estava seca. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Apenas assenti com a cabeça. Ele se ajoelhou, tirou o casaco e o colocou sobre meus ombros. Foi só nesse momento que percebi que eu tremia. "Você está segura agora. Vamos te tirar daqui." Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. A mulher que me ajudou, Vanessa, saiu do quarto ao meu lado. Outras garotas também foram resgatadas. Algumas estavam tão frágeis que precisaram ser carregadas. Fomos levadas para a delegacia. Lá, me deram um cobertor e uma xícara de chá. Era quente, mas minhas mãos tremiam tanto que quase derramei tudo. Gabriel estava lá falando com um investigador. Quando nossos olhares se cruzaram, ele fez um gesto discreto com a cabeça, como se dissesse: "Eu disse que ia te ajudar." Senti um nó na garganta. Os interrogatórios foram longos. Eu tive que reviver cada detalhe, contar tudo o que aconteceu. Era exaustivo, mas necessário. Depois de horas, um policial me olhou com seriedade. "O chefe da operação foi preso, mas ainda há gente solta. Você quer entrar no programa de proteção?" A pergunta me pegou de surpresa. Aquele pesadelo ainda não tinha terminado. Foi ali que percebi que eu não podia simplesmente seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu precisava recomeçar. Os primeiros meses foram difíceis. O trauma me perseguia, mesmo sabendo que estava livre. Eu tinha medo de sair na rua, medo de confiar em alguém. Cada barulho estranho me fazia pular. Fui encaminhada para um abrigo temporário. Lá, conheci outras mulheres que passaram por situações parecidas. Algumas conseguiram seguir em frente, outras ainda estavam tentando. Eu não sabia como recomeçar. Mas então, um dia, algo inesperado aconteceu. Uma das assistentes sociais me convidou para ir a uma igreja. "Você não precisa acreditar em nada, só vem. É um lugar seguro." No início, hesitei, mas acabei aceitando. Quando entrei, senti algo diferente. As pessoas me olharam com gentileza, sem curiosidade invasiva. Ninguém queria saber o que aconteceu, só queriam que eu me sentisse acolhida. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre recomeços. "O passado não define quem você é. O que importa é o que você escolhe fazer daqui para frente." As palavras me atingiram como uma flecha. Eu passei tanto tempo me vendo como vítima que esqueci que ainda tinha uma vida inteira pela frente. A partir daquele dia, comecei a frequentar os cultos. Não foi uma mudança instantânea, mas foi um passo. Com o tempo, comecei a estudar, fiz novas amizades e percebi que meu passado não precisava ser meu fim. Hoje, olho para trás e vejo tudo o que passei, mas pela primeira vez não sinto apenas dor. Sinto gratidão por estar viva. E se minha história puder salvar pelo menos uma pessoa de cair na mesma armadilha, então tudo isso terá valido a pena. O barulho das rodas do avião tocando o solo fez meu coração acelerar. Eu cheguei. Meu novo começo estava bem diante dos meus olhos. A cidade era gigantesca, as luzes refletiam no vidro da janela do aeroporto e tudo parecia tão moderno, tão cheio de possibilidades. Desde pequena sonhava em sair do meu país.
A vida sempre foi difícil para minha família. Poucas oportunidades, dinheiro contado e um futuro que parecia cada vez mais apertado. Quando conheci Eric, um homem de sorriso fácil e palavras doces, tudo mudou. Ele apareceu com a promessa perfeita: um emprego legítimo em um hotel de luxo. Eu seria recepcionista, ganharia bem e poderia mandar dinheiro para minha mãe. Não parecia perigoso. Na verdade, parecia um presente dos céus. Ele cuidou de tudo: passagens, acomodação e até um adiantamento em dinheiro para que eu chegasse sem preocupações. No dia do voo, me despedi da minha mãe com lágrimas nos olhos. Ela estava feliz por mim, orgulhosa. No aeroporto, Eric me esperava. O rosto dele era amigável, como sempre, mas algo parecia diferente. Não houve abraços ou palavras calorosas, apenas um aceno rápido e um tom apressado. Ele pegou meu passaporte e disse que cuidaria de tudo. Era parte do processo, segundo ele. Foi só quando entrei no carro que percebi o erro. O motorista trancou as portas assim que me sentei. O ar dentro do carro ficou pesado. O silêncio era ensurdecedor. Olhei pela janela e vi a cidade se distanciando, as luzes ficando para trás, substituídas por ruas estreitas e mal iluminadas. Meu coração martelava no peito. Algo estava muito errado. O carro parou em frente a um prédio escuro. Eu não sabia onde estava. Meu corpo inteiro tremia. Eric saiu do carro e abriu a porta para mim. Seu olhar era frio, distante. Entre. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Com um empurrão leve, me fizeram entrar. O ar dentro do prédio cheirava a cigarro e perfume barato. Mulheres passavam pelo corredor de cabeça baixa, sem dizer nada. Um homem grande, com braços cruzados, vigiava tudo. Uma mulher se aproximou e sorriu, mas não havia gentileza no olhar dela. "Ela é nova?" perguntou a Eric. "Sim, cuide dela." Fui levada a um quarto pequeno, com uma cama e uma penteadeira cheia de maquiagem barata. Me mandaram tomar banho e me deram roupas curtas demais. Eu tentei argumentar, tentei dizer que havia um engano, mas minha voz parecia não ter importância ali. A primeira noite foi um inferno. Trancada, sozinha, chorei até meus olhos ficarem inchados. Foi ali que entendi a realidade. Eu havia sido enganada. Eu era prisioneira e ninguém sabia onde eu estava. Os dias seguintes foram um borrão de medo e desespero. Meu passaporte continuava fora do meu alcance e toda tentativa de questionar ou pedir para ir embora era recebida com ameaças. "Não adianta tentar fugir", disse uma das garotas. "Eles sempre encontram você." Ouvia histórias assustadoras de outras que tentaram escapar. Algumas foram arrastadas de volta e espancadas para servir de exemplo. Outras simplesmente desapareceram. O medo me consumia, mas dentro de mim algo gritava que eu não podia desistir. A rotina era sufocante. Eu era vigiada o tempo todo. As portas tinham fechaduras pesadas, as janelas eram protegidas com grades. Câmeras estavam espalhadas pelos corredores. Até mesmo quando íamos ao banheiro, alguém estava de olho. Cada dia parecia uma eternidade. O cheiro de cigarro e perfume barato impregnava minha pele, e a música alta dos corredores fazia meu coração disparar. Eu tentava me agarrar a qualquer resquício de esperança, mas a realidade me esmagava a cada noite que passava naquele lugar, até que algo mudou. Um dos seguranças, um homem de meia idade que todos chamavam de Rafa, parecia menos agressivo que os outros. Ele não falava muito, mas percebi que às vezes desviava o olhar quando uma das garotas chorava. Se houvesse alguém ali que pudesse me ajudar, talvez fosse ele. Eu sabia que só teria uma chance. Se errasse, as consequências seriam irreversíveis. Comecei a observar tudo. Os horários de troca de turno dos seguranças. Os momentos em que a atenção deles diminuía. Rafa era responsável por destrancar a porta dos fundos à noite para receber novas entregas. Bebidas, produtos, coisas que abasteciam aquele inferno.
Minha ideia era simples: esperar o momento certo e escapar por ali. Durante dias, fingi estar submissa, obediente. Evitava chamar atenção, me mostrava resignada. Mas dentro da minha cabeça, cada detalhe do plano era ensaiado 1000 vezes. Então, a noite chegou. O coração batia tão forte que eu sentia a pulsação nos ouvidos. Me escondi em um canto escuro, perto da porta dos fundos, aguardando. Rafa apareceu como sempre, com um cigarro no canto da boca. Quando ele abriu a porta, minha respiração ficou presa no peito. Era agora ou nunca. Com toda a força que restava em mim, corri. Ouvi vozes gritando atrás de mim, mas não parei. Minhas pernas ardiam, o vento gelado cortava meu rosto. A adrenalina me impulsionava. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que não podia ser pega. O frio cortava minha pele, mas eu não sentia nada além do medo. Meus pés batiam contra o asfalto, meus pulmões ardiam e o som de vozes atrás de mim fazia meu coração martelar no peito. "Peguem ela!" gritou um dos seguranças. Virei uma esquina e me joguei atrás de uma lixeira tentando conter minha respiração. Os passos se aproximaram, hesitaram por um instante e depois continuaram em outra direção. Meu corpo inteiro tremia. Eu estava livre. Mas por quanto tempo? Levantei devagar e continuei andando, tentando me misturar na cidade desconhecida. As ruas estavam desertas, as luzes dos postes piscavam fracamente. Eu não falava a língua local e não sabia onde pedir ajuda. Meu único instinto era continuar me afastando daquele lugar o máximo possível. Depois de caminhar por horas, encontrei uma pequena loja de conveniência. Entrei e tentei me comunicar com o atendente, mas minhas palavras saíam atropeladas. "Ajuda. Por favor. Preciso de ajuda." Ele franziu a testa, confuso, mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, uma mulher que estava comprando café se aproximou. "Você está bem?" perguntou ela, seu sotaque carregado, mas compreensível. Balancei a cabeça. Não, eu não estava. E então, pela primeira vez em meses, desabei em lágrimas. O nome dela era Sofia. Ela era uma voluntária que trabalhava com vítimas de tráfico humano. Me levou para um abrigo seguro e, pela primeira vez, dormi sem medo. Nos dias seguintes, minha situação foi regularizada. A polícia abriu uma investigação e descobri que a rede de tráfico já estava sendo monitorada há algum tempo. Meu testemunho ajudou a prender alguns dos envolvidos, mas muitos ainda estavam soltos. Os pesadelos não sumiram. Por muito tempo eu ainda acordava assustada, achando que estava presa naquele quarto outra vez. Mas aos poucos comecei a me reconstruir. Aprendi a língua do país, consegui um emprego digno e passei a ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo inferno que eu. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto fui forte. A verdade é que ninguém deveria passar pelo que eu passei. O tráfico humano é uma realidade cruel, escondida atrás de promessas falsas, mas eu sobrevivi. E agora, minha voz não pode mais ser silenciada. Eu nunca achei que minha vida tomaria esse rumo. Nunca imaginei que, em uma cidade tão grande, eu pudesse me sentir tão encurralada. Mas naquela noite, tudo mudou. Era tarde e eu já estava cansada. O movimento na rua tinha diminuído e eu só queria voltar para casa. Foi quando ele apareceu, um homem alto vestindo roupas escuras, parado na esquina. Ele me olhava de um jeito estranho, como se já soubesse tudo sobre mim. Quando passei por ele, ouvi a voz firme. "Você aí!" Parei no mesmo instante. Meu coração disparou. Ele puxou um distintivo do bolso e o mostrou rapidamente. "Sou policial. Você sabe que a prostituição aqui é ilegal, não sabe?" Minha garganta secou. Eu nunca tinha sido abordada por um policial antes. Engoli em seco e tentei manter a calma.
Eu não estou fazendo nada de errado. Ele riu baixo, um som frio, sem humor. Isso é o que você acha. Mas eu posso te levar agora para a delegacia. Um boletim de ocorrência, uma ficha criminal. E aí, o que acha? O pânico tomou conta de mim. Se aquilo fosse verdade, minha vida estaria acabada. Ele percebeu meu medo e sorriu, como se já soubesse o que eu ia fazer. Mas talvez possamos resolver isso de outro jeito. Eu sabia o que ele queria. Não precisei perguntar. Meus dedos tremiam quando peguei o dinheiro na bolsa e entreguei para ele. Ele sorriu satisfeito e se afastou. Boa escolha, Lola. A gente se vê por aí. Só que aquilo estava longe de ser um fim. Era apenas o começo. Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesma de que aquilo tinha acabado. Mas eu estava errada, muito errada. 2 dias depois, enquanto voltava para casa, ele estava lá, encostado em um carro preto, de braços cruzados. Olha só quem apareceu. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso frio. Sentiu minha falta. Meus pés congelaram no chão. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou lentamente, sem pressa. Você acha que aquela quantia ridícula que me deu foi suficiente? Eu quero mais. Eu não tenho mais dinheiro. Ele inclinou a cabeça como se achasse graça na minha resposta. Ah, Lola, claro que tem. Você trabalha todas as noites, não trabalha? Então vai me pagar toda semana, ou a gente pode fazer isso do jeito difícil. Senti meu estômago se revirar. Eu estava sendo chantageada. Ele deu um passo à frente, abaixando a voz. E antes que você pense em ir até a polícia, lembre-se de quem eu sou, de quem são meus amigos. Meus olhos arderam. Eu não tinha saída. E foi assim que começou o inferno. A partir daquele dia, minha vida deixou de ser minha. Toda semana ele aparecia. No começo, só queria dinheiro. Mas logo ele começou a pedir mais. Às vezes, surgia de madrugada, do nada, como se me vigiasse o tempo todo. Você está demorando para pagar, Lola. Isso não é bom para você. Não era só o tom ameaçador. Era o jeito como ele me olhava, como se soubesse que eu nunca teria coragem de reagir. E ele tinha razão. Eu sentia medo. Um medo que me consumia por dentro. Comecei a evitar certos lugares, sempre olhando por cima do ombro. Mas não importava o que eu fizesse, ele sempre me encontrava. Acha que pode se esconder de mim? Ele disse uma vez, segurando meu braço com força. Eu sei tudo sobre você. Meus batimentos aceleraram. Ele sabia onde eu morava, onde eu trabalhava, até o mercado onde eu fazia compras. Eu não tinha mais sossego. Parei de sair sozinha, paranoia. Eu sentia que alguém me observava o tempo todo. Cada carro que desacelerava perto de mim me fazia suar frio. Cada número desconhecido no telefone me fazia tremer. Mas o pior estava por vir. Naquela noite, tudo mudou. Eu estava voltando para casa quando vi o carro dele parado na frente do meu prédio. Meu coração quase parou. Ele saiu do veículo devagar, como se estivesse esperando por mim. Você está me devendo, Lola, e hoje eu não quero dinheiro. Minha respiração travou. Senti um nó no estômago. Dei um passo para trás, pronta para correr, mas ele me segurou pelo pulso. Não tente nada estúpido, sussurrou. Foi naquele momento que percebi, ele nunca ia parar. Se eu continuasse ali 1 hora, ele faria algo pior. Eu já estava vivendo no limite. Aquilo não era vida. Foi então que tomei minha decisão. Eu precisava sumir. Não amanhã, não na semana que vem. Agora. Cheguei em casa e tranquei a porta. Em pânico, comecei a pegar o que tinha de valor. Peguei dinheiro, documentos, algumas roupas, o essencial. Liguei o computador e procurei um lugar para onde pudesse ir. Uma cidade pequena, longe de tudo e de todos. Um lugar onde ninguém soubesse quem eu era. A cada som vindo da rua, meu coração disparava. Será que ele estava lá fora? Será que sabia que eu estava fugindo? Quando terminei de arrumar minhas coisas, respirei fundo. Era agora ou nunca.
Antes de sair, olhei ao redor pela última vez. Aquela cidade já não me pertencia mais. Saí naquela mesma noite, sem olhar para trás. Peguei o primeiro ônibus que encontrei para uma cidade bem distante. Cada quilômetro percorrido era uma sensação de alívio e desespero misturados. Eu ainda estava em alerta, com medo de que ele pudesse me encontrar. Sentava sempre no fundo do ônibus, me encolhia no banco, observava cada pessoa que entrava. Cada parada me deixava tensa, como se ele pudesse surgir a qualquer momento. Mas ele não apareceu. Quando cheguei ao meu destino, senti o cheiro diferente do ar, vi ruas desconhecidas e pela primeira vez em muito tempo senti que talvez pudesse respirar. Passei dias tentando me adaptar. Escolhi um novo nome. Cortei e tingi o cabelo. Comprei roupas diferentes. Tudo para me tornar outra pessoa, alguém que ele jamais reconheceria. No começo, a paranoia continuou. Caminhava pelas ruas com a cabeça baixa, sempre atenta a qualquer movimento suspeito. No mercado, evitava falar com os atendentes. Nos primeiros dias, sequer consegui dormir direito. O silêncio da nova cidade me assustava mais do que o barulho da antiga. Mas, com o tempo, algo mudou. Certo dia, enquanto tomava café em uma pequena lanchonete, percebi que ninguém ali me olhava como alguém que estava fugindo. Eu era só mais uma desconhecida, uma nova moradora tentando começar do zero. Foi quando me dei conta. Eu estava livre. Não era um final de conto de fadas. Eu ainda tinha pesadelos, ainda me pegava olhando por cima do ombro. Mas, pela primeira vez, eu tinha controle sobre minha vida e prometi a mim mesma, nunca mais deixaria alguém me fazer sentir daquele jeito. A Lola de antes ficou para trás. Agora, eu era outra pessoa. E essa nova versão de mim nunca mais aceitaria viver com medo. A primeira vez que vi aquele homem, senti um arrepio na espinha, mas ignorei. Eu precisava de dinheiro e ele oferecia exatamente o que eu procurava. Uma oportunidade de mudar de vida. Ele era charmoso, tinha um jeito de falar que fazia tudo parecer simples. Você gosta de luxo? Gosta de se vestir bem? Então vem comigo. Vou te ensinar como ganhar dinheiro de verdade, disse ele com um sorriso confiante. O nome dele era Raul, mas ninguém o chamava assim. Para todas nós, ele era apenas o chefe. No começo, parecia um trabalho qualquer. As outras garotas me garantiram que era seguro, que se eu seguisse as regras, ficaria bem. Fiquei hospedada em um apartamento confortável, recebi roupas caras e sempre tinha dinheiro na bolsa. Mas logo entendi que aquele mundo tinha um preço alto demais. A primeira regra: nunca sair sem permissão. A segunda: nunca discutir com ele. A terceira: nunca recusar um cliente. No início, obedeci. O medo de errar me mantinha calada. Mas à medida que o tempo passava, comecei a perceber que aquilo não era liberdade. Era uma prisão de portas abertas. Uma noite, vi uma das meninas voltar machucada, roxos no rosto, o olhar apagado. Ninguém ousou perguntar o que tinha acontecido. Apenas desviamos os olhos e fingimos que não vimos. Foi naquele momento que percebi. Eu estava em um jogo onde só havia um vencedor. E não era nenhuma de nós. Os dias se misturavam e eu já não sabia mais quem eu era antes de tudo aquilo. Meu nome ainda era Jéssica, mas me sentia como outra pessoa, como se estivesse presa dentro de uma versão de mim mesma que eu não reconhecia. Raul era gentil quando queria, mas bastava um olhar torto para que a máscara caísse. E quando isso acontecia, o medo tomava conta do ambiente. Uma noite tentei recusar um cliente. Estava cansada, sentia dor de cabeça, só queria descansar, mas Raul não gostou. Você acha que pode decidir agora? Que manda nessa pool, disse ele, segurando meu braço com força. O aperto doía, mas o pior era a sensação de impotência. Eu não tinha para onde correr.
Só dessa vez, por favor, murmurei, tentando não demonstrar medo. Ele riu, uma risada fria, cruel. Não existe só dessa vez. Ou você obedece ou sofre as consequências. Eu sabia o que isso significava. Já tinha visto acontecer com outras meninas. O silêncio no dia seguinte, os hematomas escondidos sob a maquiagem, o olhar vazio. Eu queria gritar, mas sabia que ninguém ouviria. Naquela noite, chorei baixinho, tentando não fazer barulho. Foi quando tomei minha decisão. Eu precisava sair dali. Eu sabia que fugir não seria fácil. Raul tinha olhos em todos os lugares, e qualquer deslize poderia me custar caro. Mas eu já não aguentava mais. Meu corpo estava cansado, minha mente exausta, e a cada dia que passava, sentia que estava me apagando um pouco mais. Esperei pelo momento certo. Precisava ser discreta, sem levantar suspeitas. Comecei a guardar pequenas quantias de dinheiro que os clientes deixavam, algo que ele nunca perceberia. Toda noite, antes de dormir, eu olhava para o envelope escondido debaixo do colchão e repetia para mim mesma: só mais um pouco. O plano era simples. Assim que tivesse dinheiro suficiente, pegaria um táxi e sumiria. Eu não tinha para onde ir, mas qualquer lugar era melhor do que ali. Naquela noite, esperei até que todas as garotas estivessem dormindo. Peguei o envelope com as mãos trêmulas, respirei fundo e caminhei até a porta. Cada passo parecia uma eternidade. Meus ouvidos captavam qualquer mínimo ruído e meu coração batia tão forte que eu temia que pudessem ouvi-lo. Quando finalmente girei a maçaneta e empurrei a porta, senti o gosto da liberdade, mas foi só um instante. Uma mão forte segurou meu braço e me puxou de volta com brutalidade. Aonde você pensa que vai? Minha respiração parou. O olhar de Raul era puro ódio. O silêncio do corredor se quebrou com o barulho do meu corpo sendo jogado contra a parede. A dor foi instantânea, mas o medo era pior. Você achou que podia me enganar? Que ia sair daqui como se fosse um jogo? A voz dele era fria e cada palavra vinha carregada de veneno. Tentei me soltar, mas era inútil. Ele me segurava com força, como se quisesse deixar claro que eu não tinha escolha. Eu devia te dar um exemplo agora mesmo, ele sussurrou, apertando ainda mais meu braço. Fechei os olhos, esperando o pior. Ele me empurrou no chão e antes que eu pudesse me proteger, senti o impacto de um chute no meu abdômen. A dor se espalhou pelo meu corpo como fogo e o ar fugiu dos meus pulmões. Isso é para você aprender. Se tentar de novo, não vai ser só isso. Não conseguia falar, só gemer baixinho. Ele se abaixou e segurou meu rosto com força. Você é minha. Nunca mais esqueça disso. Quando ele saiu, fiquei ali, caída no chão frio, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo tremia. Minhas lágrimas escorriam, mas eu não fazia nenhum som. Eu não podia desistir. Só precisava encontrar outra saída. Os dias seguintes foram um borrão de dor e medo. Cada movimento doía, cada respiração parecia pesada. Raul não falou mais comigo depois daquela noite. Ele nem precisava. Sua presença era o suficiente para me lembrar que eu não tinha saída. Mas então, algo inesperado aconteceu. Naquela noite, um cliente diferente apareceu. Ele não era como os outros. Não tinha aquele olhar vazio, nem o sorriso cheio de segundas intenções. Parecia preocupado. Quando me sentei ao seu lado, ele franziu a testa. Você tá bem? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. O instinto foi mentir. Dizer que sim, que estava tudo certo. Mas algo na forma como ele me olhava me fez hesitar. As palavras ficaram presas na minha garganta. Ele se inclinou para a frente, como se quisesse me dar espaço para falar. Se alguém está te machucando, você pode me contar. Eu posso ajudar. O pânico tomou conta de mim. Olhei para os lados, temendo que Raul estivesse por perto. Se ele me visse conversando daquele jeito, eu sabia o que aconteceria. Eu não posso falar sobre isso.
Murmurei, abaixando a cabeça. O homem assentiu devagar. Tudo bem, mas se precisar de ajuda, qualquer coisa, eu tô aqui. Não consegui responder. Mas por dentro, aquela pequena centelha de esperança reacendeu algo que eu pensei ter perdido. Talvez, só talvez, eu ainda tivesse uma chance. Eu não soube o que aquele cliente fez de imediato. A noite seguiu como sempre, e Raul continuou sendo o mesmo monstro de sempre. Mas alguns dias depois, tudo mudou. A batida aconteceu de madrugada. Sirenes cortaram o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis piscavam contra as paredes do apartamento. O som de passos apressados ecoava pelos corredores. Raul gritou. Vi quando ele tentou correr, mas os policiais foram mais rápidos. Mãos na cabeça! Ele foi derrubado no chão e algemado ali mesmo, enquanto os gritos das outras garotas preenchiam o ambiente. Algumas choravam, outras apenas observavam em choque. E eu não conseguia me mexer. Uma policial se aproximou e falou comigo com uma voz gentil, completamente diferente da que eu estava acostumada. Você está segura agora. As palavras soaram irreais, como se eu não conseguisse acreditar nelas. Raul me lançou um olhar antes de ser levado. Mesmo algemado, mesmo derrotado, ainda havia ódio em seus olhos. Mas pela primeira vez, eu não senti medo. Ser livre não era como eu imaginava. Naquela noite, depois que Raul foi levado, ficamos todas em silêncio, sem saber o que fazer. Algumas garotas comemoraram, outras choraram. Eu apenas me sentei no sofá, olhando para minhas mãos, tentando processar tudo. A polícia nos fez perguntas. Queriam saber há quanto tempo estávamos ali, se precisávamos de ajuda. Disseram que tínhamos direito à assistência, que podíamos começar de novo. Mas a verdade era que eu nem sabia por onde começar. Passei tanto tempo presa naquele mundo que agora que estava livre, me sentia perdida. Os dias seguintes foram estranhos. Dormia em um abrigo, recebia apoio psicológico, mas o medo ainda estava comigo. Toda vez que ouvia passos atrás de mim, meu coração disparava. Toda vez que via um carro escuro na rua, sentia um nó no estômago. Raul estava preso, mas o que ele fez comigo não sumiu. Demorou meses para eu finalmente me olhar no espelho e ver algo além do que ele me fez acreditar. Eu era mais do que um objeto. Eu era mais do que uma vítima. Hoje, conto minha história porque sei que existem outras como eu. Mulheres presas em um ciclo de medo, acreditando que nunca vão sair. Mas eu saí. E se alguém que estiver ouvindo isso precisar de um sinal para buscar ajuda, deixe essa história ser o seu sinal. Você não está sozinha. Você nunca esteve. O barulho dos saltos ecoava na calçada molhada enquanto eu caminhava até o hotel. Já era madrugada e aquele seria meu último cliente da noite. O cansaço pesava nos ombros, mas o dinheiro valia a pena. Eu sempre fui cuidadosa, sempre mantive minhas regras. Nenhum cliente me fazia mudar de ideia. Mas aquela noite foi diferente. Ele era um dos meus clientes fixos, alguém que eu já conhecia há meses. Chamava-se Roberto, um homem charmoso, bem vestido, que sempre me tratava com respeito. Ele nunca foi agressivo, nunca ultrapassou limites. Por isso, quando me chamou para um drink antes, eu aceitei sem pensar duas vezes. Sentamos no bar do hotel e a conversa fluiu como sempre. Ele falava sobre negócios, viagens e fazia piadas que me arrancavam risos sinceros. Parecia alguém confiável e talvez tenha sido essa a armadilha perfeita. Você sabe que pode relaxar comigo, né? Ele disse, segurando minha mão. A gente já se conhece, já temos uma conexão, não precisa de tanta formalidade. Eu sorri, mas mantive minha postura. Sempre fui profissional, só que naquela noite algo em mim hesitou. Talvez tenha sido o álcool, talvez a falsa sensação de segurança.
Mas quando ele sugeriu que não usássemos proteção, minha mente travou por um segundo. É só dessa vez, ele garantiu. Eu sou limpo, nunca tive problemas. Confia em mim. A palavra confia ficou martelando na minha cabeça. Eu sabia o que fazer. Sabia qual era a decisão certa. Mas por alguma razão, naquele momento, eu deixei a lógica de lado. E foi assim que tudo começou. Os dias passaram e minha rotina continuou como sempre. Mas algo parecia estranho. O cansaço que antes ia embora com uma boa noite de sono, agora não passava mais. Meu corpo doía, como se estivesse carregando um peso invisível. Pequenas febres começaram a aparecer, acompanhadas de calafrios repentinos. Eu tentava ignorar. Devia ser só exaustão. Meu trabalho exigia muito, noites sem dormir, clientes diferentes. Fazia sentido que meu corpo estivesse pedindo um descanso. Mas então vieram as feridas. Pequenas, quase imperceptíveis no início. Apenas um incômodo leve na pele. Depois, elas começaram a arder. Foi só quando uma febre alta me derrubou na cama por um dia inteiro que percebi que algo estava errado. Muito errado. No dia seguinte, fui ao hospital. A sala de espera estava cheia, mas minha mente estava longe dali. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente me chamaram, expliquei meus sintomas ao médico. Ele me olhou com atenção, fez algumas perguntas e pediu exames. Vamos fazer alguns testes, ele disse. Pode ser algo simples, mas também precisamos descartar qualquer infecção mais séria. Senti um frio na espinha. Infecção mais séria. Essas palavras me assombraram enquanto eu saía do consultório. Eu tentei me convencer de que era apenas paranoia. Mas no fundo, algo me dizia que minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e medo. Cada toque no telefone fazia meu coração disparar. Eu tentava seguir minha rotina, mas o cansaço estava me destruindo. Meu corpo parecia lutar contra algo invisível e as feridas só aumentavam. Quando o médico finalmente ligou, pedindo que eu voltasse ao consultório, um arrepio subiu pela minha espinha. A voz dele era calma demais, profunda demais, como se tentasse esconder a gravidade da situação. Sentei na cadeira de frente para sua mesa, sentindo minhas mãos suadas. O consultório tinha um cheiro forte de álcool e desinfetante, e aquele ambiente branco e estéril me deixava inquieta. O médico suspirou e colocou os exames sobre a mesa. Isabela, encontramos algo preocupante nos seus resultados. Meu peito apertou. O que foi? Ele inclinou o corpo para frente, juntando as mãos sobre a mesa. Você testou positivo para uma doença sexualmente transmissível e pelo estágio dos seus sintomas já está em um nível avançado. Minha visão escureceu por um segundo. Não podia ser. Eu sempre fui cuidadosa. Sempre fiz tudo certo. Exceto aquela vez. Mas como? Minha voz saiu fraca. Eu sempre me protegi. O médico me olhou com compaixão. Sei que isso é um choque, mas o importante agora é começarmos o tratamento imediatamente. Minha mente girava. Roberto. Foi ele. Só podia ter sido ele. A raiva misturou-se ao desespero, formando um nó no meu estômago. Eu queria gritar, queria chorar, mas só conseguia ficar ali, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. A doença estava dentro de mim e não havia como voltar atrás. Os dias que se seguiram foram um borrão. O peso da notícia me deixou entorpecida. Cada movimento doía. Cada pensamento era uma tortura. O medo não vinha só da doença, mas do que viria depois. O estigma, o julgamento, a rejeição. O tratamento começou imediatamente, mas os efeitos eram brutais. Meu corpo estava mais fraco do que eu imaginava. O simples ato de levantar da cama se tornou um esforço absurdo. Meu telefone parou de tocar. Amigos sumiram. Os poucos que sabiam me olhavam de maneira diferente.
como se eu fosse menos humana. E Roberto, ele nunca mais apareceu. Eu tentei procurá-lo, mas ele me bloqueou de tudo, como se eu nunca tivesse existido. Como se minha vida agora fosse um problema que ele não queria enfrentar. Naquele momento, percebi algo cruel. Eu estava sozinha e estava doente. E tudo por causa de um erro. Um único erro. Os dias passaram e minha condição só piorava. Até que, em uma manhã cinzenta, meu corpo finalmente desistiu. Desmaiei no chão do banheiro, sentindo o mundo girar em câmera lenta antes que tudo escurecesse. Quando acordei, estava no hospital. E ali eu ficaria por muito tempo. Acordei com o som dos monitores ao meu redor, o bip constante preenchendo o silêncio da sala. O cheiro de hospital era forte, misturado ao ar seco do ambiente. Meus braços estavam fracos, e quando tentei me mexer, senti a dor correr pelo meu corpo como se estivesse me punindo. Foi então que percebi. Eu estava presa ali. Uma enfermeira entrou no quarto e me olhou com um sorriso triste. Bom dia, Isabela. Você nos deu um susto. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Você desmaiou por conta da febre e da fraqueza, ela explicou, ajustando o soro no meu braço. Seu corpo está lutando, mas precisamos continuar com o tratamento. Tratamento. A palavra soou distante, como se não pertencesse a mim. O médico entrou logo depois, me observando com atenção. Como se sente? Eu ri, um riso sem humor, sem vida. Como alguém que perdeu tudo. Ele não tentou amenizar, não me deu falsas esperanças, apenas suspirou, pegando meu prontuário. Teu caso é complicado, mas não impossível. O tratamento pode ajudar a controlar a doença, mas precisamos de tempo. Tempo. Mas e se eu não tivesse mais tempo? Virei o rosto para a janela, observando o mundo lá fora. Pessoas andando apressadas, carros passando, a vida continuando. Como se eu não estivesse ali. Como se minha existência já tivesse sido apagada. Eu queria voltar no tempo, mas essa era a única coisa que não podia mudar. Os dias no hospital se arrastaram como uma sentença. O tratamento me deixava exausta. Meu corpo já não respondia como antes. A cada dia sentia que estava perdendo um pouco mais de mim. Mas o pior não era a dor física, era o silêncio. As visitas se tornaram raras. Amigos, clientes, até mesmo conhecidos. Todos sumiram, como se minha doença tivesse se tornado uma marca invisível que afastava qualquer um que ousasse chegar perto. Fiquei sozinha com meus pensamentos, sozinha com meu arrependimento. Eu não sabia quanto tempo me restava, mas sabia de uma coisa: não queria que mais ninguém passasse por isso. Então, se você está ouvindo isso agora, escute com atenção. Não confie em promessas vazias. Não acredite que só uma vez não faz diferença. Eu pensei que era apenas um erro, mas foi a escolha que destruiu minha vida. Se você ainda tem escolha, faça-a certa. Porque às vezes, um único momento pode ser o último aviso que a vida te dá.